Mas tem notícia boa. Olha, em meio a tantos resultados negativos na economia, ao menos no setor de consórcios, as notícias são melhores. Os consórcios movimentaram mais de 20 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano, o que corresponde a um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. A repórter Mariana Queiroz tem os detalhes para a gente. Boa tarde para você, Mariana. Que tipo de consórcio atrai mais as pessoas nesse momento, hein? Boa tarde, Heloísa. Boa tarde a todos. Pelo menos uma notícia boa, como você estava dizendo aí, né, em meio a tantas notícias ruins na economia. Bom, como você me perguntou, o que tem mais aumentado, né, nos últimos tempos em relação ao setor de consórcios? Primeiro, o setor de serviços, ou seja, festas, reformas. Em segundo lugar, os imóveis. Depois, o consórcio de eletrônicos e, por último, aí o consórcio de carros. Bom, esse mercado realmente vem mostrando que tem dado um gás aí nos últimos tempos, são mais de 20 milhões movimentando no primeiro trimestre desse ano, um aumento de 20% na comparação com o mesmo período do ano passado. E o que isso representa? Representa mais de 500 mil brasileiros entrando aí em consórcio, um aumento de quase 5%. No total, em todo o país, são quase 7 milhões de consorciados. Bom, a gente está falando aqui ao vivo de uma loja de material de construção na zona norte do Rio de Janeiro, e vocês vão entender logo por que a gente está falando justamente ao vivo daqui, porque a gente vai conversar agora com o Paulo, que é o proprietário da loja e que é quase um expert em consórcios, está sempre entrando, e foi através de um consórcio que você conseguiu comprar o depósito para essa loja lá atrás, há alguns anos, quando você estava começando, né? Isso aí, eu adquiri um depósito que era num ponto estratégico, fica aqui ao lado da loja, e na época eu não tinha capital para investir totalmente. E através do consórcio eu investi uma parcela, na quarta parcela a gente foi contemplado e conseguimos, com a totalização do valor, comprar o depósito, e praticamente sem investir nada, porque eram 180 parcelas e na quarta parcela a gente foi contemplado. Agora, o que você acha que acaba sendo vantajoso e também quais os cuidados que você sempre toma quando você está entrando num consórcio? Porque exige também uma administração, uma disciplina, você tem que ter um dinheiro ali todo mês para pagar, garantido. Primeiramente, a gente tem que fazer um planejamento financeiro, né? Ver se a gente tem capital para você cumprir com aquilo que você vai pagar e se adequar à tua realidade, ao teu DRE, né? Você se adequando, você vai conseguir pagar aquilo ali facilmente, porque o que acontece? O consórcio hoje é uma taxa muito atrativa no mercado. É 0,138 ao mês. Não existe taxa dessa para imóvel nenhum, em lugar nenhum. Ainda mais nos valores dos imóveis mais altos, né? E é justamente o que está fazendo e está atraindo mais gente para o setor de consórcios. A gente volta ao estúdio. Heloísa. Mariana, muito obrigada pelas suas informações. É bom, né, dar um respiro aqui na nossa cobertura. A gente fala de todos os assuntos econômicos negativos. Obrigada por trazer para a gente essa boa notícia.